informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da Grande FM. Estamos chegando com o nosso programa quinta-feira, 12 de junho de 2025. Ao longo do programa hoje vamos destacar e falar das safras na Argentina. A colheita de soja avança, mas excesso de chuvas ainda preocupa. Enchimento de grãos no trigo com C4000 Full está em expansão. Falar do feijão, mercado permanece volátil e cada centavo faz a diferença. Umidade atrasa o plantio da aveia. Os detalhes você tem ao longo aqui do nosso Grande FM Rural. Forterra, plantando o futuro, com soluções mais completas, nosso agro, nossa terra. Forterra, buscando novos horizontes, construindo uma história de paixão e compromisso pela Unidades em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Sidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã. 2222-2522. Juntos somos Forterra. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Na região centro-oeste, deveremos ter um dia de sol entre poucas nuvens, temperaturas frias na maioria das localidades e aumento de temperatura no Mato Grosso ao longo do dia. Em Goiânia, capital de Goiás, as temperaturas devem oscilar entre 15 e 28 graus. No Mato Grosso, na cidade de Sorriso, o friozinho da madrugada dá lugar ao calor ao longo do dia, com os termômetros variando entre 20 e 34 graus. Em Mato Grosso do Sul, as temperaturas amenas ainda são registradas na maioria das cidades, mesmo com o sol aparecendo ao longo do dia, em que não temos previsão de chuvas. Na capital, Campo Grande, as temperaturas devem ficar hoje entre 14 e 22 graus. Para a cidade de Dourados e a nossa região, deveremos ter uma madrugada gelada, mesmo com o sol brilhando ao longo do dia. As temperaturas seguem baixas durante todo o período, porém, não há previsão de chuvas. As temperaturas devem marcar entre 11 e 23 graus. As informações climáticas são do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, para a Grande FM. Amigo agricultor, nós da Agro Jangada construímos com você uma história de tradição e confiança em mais de 2 décadas de trabalho, parceria e crescimento. Com a parceria Singenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços. Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades. Agro Jangada e Singenta. Estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso. Agro Jangada, uma empresa do Grupo Singenta. Ouça agora as cotações agropecuárias. As exportações da China para os Estados Unidos caíram quase 10% em maio, segundo dados do órgão alfandegário chinês divulgados nesta semana. Apesar das exportações totais da China terem crescido 4,8% na comparação anual, o desempenho ficou abaixo do esperado devido à forte retração dos embarques para o mercado americano. Em maio, a China exportou 28,8 bilhões para os Estados Unidos, enquanto as importações chinesas de produtos americanos somaram 10,8 bilhões de dólares, registrando queda de 7,4%. O comércio entre os dois países segue enfraquecido, mesmo após o acordo firmado anteriormente, que suspendeu por 90 dias a aplicação de tarifas mais elevadas. Em meio a esse cenário de tensão comercial, representantes dos governos de China e Estados Unidos se reúnem novamente na próxima semana com o objetivo de avançar em um novo acordo que possa pôr fim à guerra tarifária iniciada principalmente pelo presidente Donald Trump, de acordo com as informações. Falando do número do mercado agropecuário em Mato Grosso do Sul, arroba do boi gordo, R$ 301,50, vaca gorda, R$ 282, arroba aqui no estado. No setor de grãos, a soja em Mato Grosso do Sul, em média, é comercializada a R$ 119 por saca. Enquanto isso, no mercado físico, o milho é negociado aqui no estado a R$ 54 a saca.
para a lavoura é ter Syngenta pra ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A colheita de grãos de verão segue avançado lá na Argentina, embora o excesso de chuvas continue prejudicando o ritmo de trabalhos e impactando também a semeadura do trigo. Isso de acordo com um boletim divulgado pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Apenas 23,6% dos 6,7 milhões de hectares projetados para a safra de trigo 25-26 foram plantadas até o momento, ou seja, um atraso de 8 pontos percentuais em relação à média dos últimos 5 anos para esta cultivar. Apesar das dificuldades, o centro-norte de Córdoba se destaca com avanço significativo na semeadura, 34,7 pontos percentuais, aproveitando uma breve janela com melhores condições de solo. As lavouras já plantadas estão entre os estágios de emergência e expansão foliar, apresentando, em geral, bom estado vegetativo. No entanto, há registros de alta incidência de orugas cortadoras na região de Noa. A colheita da soja registrou avanço de 7,9 pontos percentuais na última semana, alcançando 88,7% da área apta, mesmo sem novas chuvas. O ritmo segue abaixo do observado na safra passada e da média quinquenal. A soja de primeira já cobre 92% da área com rendimento médio de 31,9 sacas por hectare e está concluída em Córdoba. Já a soja da segunda safra chega a 77,7% da área com produtividade de 25,4 quilos por hectare, apesar dos atrasos estão acima das expectativas iniciais. No caso do milho, a colheita avançou 3,3 pontos percentuais, atingindo 43,8% da área nacional. O milho precoce apresenta rendimento médio de 80,2 kg por hectare, enquanto o tardio registra 75,2 kg por hectare. A colheita está a 8,0 pontos à frente da safra passada, mas o solo encharcado em partes da província de Buenos Aires continua dificultando o andamento dos trabalhos. A estimativa da produção permanece em 49 milhões de toneladas. Já o sorgo chega a 48,9% da área colhida, com produtividade média nacional de 37,9 kg por hectare. O centro-norte de Córdoba tem se destacado e pode superar o NEA como principal região produtora, reforçando a estimativa de produção que está girando em torno de 3 milhões de toneladas. Olha, na etapa final da cultura do trigo, o enchimento dos grãos é determinante para o sucesso da colheita. Diante dos desafios provocados pelo estresse hídrico e deficiências nutricionais, a Dimicron apresenta o fertilizante K400 Full, desenvolvido especialmente para potencializar essa fase crítica da lavoura. Formulado com a combinação estratégica de potássio e nitrogênio, o K400 Full favorece a translocação de reservas para os grãos. O produto também incorpora milodênio, que otimiza o aproveitamento do nitrogênio pela planta, e extrato de algas, que atua como bioestimulante, melhorando a absorção dos nutrientes e servindo como corredor natural. Além da composição equilibrada, o fertilizante destaca-se por sua alta compatibilidade em misturas de tanque, permitindo aplicações conjuntas com outros produtos, o que facilita a operação no campo. Entre os principais benefícios destacados pela empresa estão alguns que vamos listar, que é o maior peso e uniformidade dos grãos, qualidade e rendimento final superiores, atividade fitossintética estendida, alta eficiência nutricional, mesmo sob condições adversas de clima e solo. Com foco nos produtores que buscam alta performance na produção de trigo, o K400 Full surge como uma solução eficaz para maximizar os resultados no momento mais exigente da cultura. Na reta final da safra, cada detalhe faz a diferença. E quanto ao solo ou ao clima não colaboram, é preciso contar com tecnologias que garantam o enchimento ideal dos grãos, e o K400 Full entrega macro e micronutrientes essenciais justamente nesta fase decisiva, reforçou a Dimicron ao falar sobre este produto que está disponível no mercado.
O mercado do feijão carioca segue mostrando variações importantes entre as principais regiões produtoras do país, segundo dados do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, e também que foi divulgado lá no início deste mês de julho. Apesar da lentidão nas negociações, o setor permanece ativo e pequenas variações nos preços são decisivas para os produtores responsáveis por abastecer a mesa do brasileiro. No noroeste de Minas Gerais, o preço da saca subiu 1,72% no dia, atingindo R$ 207,50, mesmo com retrações no acumulado semanal, menos 1,78% e mensal, menos 1,85%. Essa alta pontual pode indicar uma disputa localizada entre compradores ou até o início de uma possível reversão de tendência. Com oferta em processo de ajuste, o mercado exige atenção redobrada nos próximos dias. Por outro lado, na metade sul do Paraná, o feijão registrou a maior queda diária do país, recuando 5,07% para R$ 187,1 por saca. Perdas acumuladas são significativas, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto e que preocupam inclusive os produtores. No Mato Grosso, outro destaque está no estoque. Cerca de 200 mil sacas de feijão carioca da safra passada estão armazenadas em câmaras frias, com umidade controlada de 10%. Eles estão sendo comercializados, inclusive, a R$ 190 e R$ 200 a saca com nota fiscal. Essas sacas destinam-se principalmente ao Nordeste e também para o Mato Grosso do Sul. Em Itapeva, lá de São Paulo, o feijão carioca tipo 9 e 10 fechou o dia cotado a R$ 277,22, queda de 1,62%. Já a metade sul do Paraná, a mesma qualidade alcançou os preços de R$ 248,75. O mercado segue, portanto, dinâmico e bastante sensível a pequenas variações, refletindo um cenário de oferta e demanda que mantém os produtores em alerta. Já as lavouras de aveia branca no Rio Grande do Sul enfrentam desafios para semeadura devido ao excesso de umidade em algumas regiões do estado, conforme divulgou o informativo conjuntural da Ematur Ascar. Apesar das dificuldades no início do plantio, o desenvolvimento vegetativo das áreas já cultivadas é considerado satisfatório. A uniformidade do estande está boa e não há relatos de problemas fitossanitários significativos. A assistência técnica destaca que os produtores estão intensificando os cuidados culturais com atenção especial à aplicação de adubação nitrogenada em cobertura e ao controle de plantas daninhas, principalmente nas lavouras mais adiantadas. Segundo a Ematur do Rio Grande do Sul, apesar dos desafios climáticos pontuais, a cultura mantém um potencial produtivo adequado. A entidade reforça que a aveia branca continua sendo uma alternativa viável para o cultivo de inverno, com uso voltado tanto para a alimentação humana e animal, quanto para a produção de sementes. Na região administrativa de Erechim, a cultura está ainda em fase de implantação, com previsão de aumento de 20% na área cultivada em relação ao ano anterior. Em Frederico Westphalen, cerca de 40% da área estimada para a safra 25-26 já apresenta desenvolvimento vegetativo. A queda das temperaturas do período beneficiou a cultura e outros produtores já começaram a aplicar fungicidas e distribuir adubação nitrogenada de cobertura, informou Ematur Ascar. Em Ijuí, a umidade do solo continua limitando o avanço da semeadura. Alguns produtores decidiram plantar mesmo com solo encharcado. As lavouras semeadas em maio apresentaram boa emergência com plantas homogenadas e também desenvolvimento satisfatório. As atividades estão focadas no controle de ervas daninhas e na aplicação de nitrogênio com cobertura para as lavouras que estão no estágio de 5 folhas. Não foram observados sinais de doenças nas áreas estabelecidas, destacou o boletim. Na região de Santa Rosa, os agricultores estão organizando a aplicação de fertilizantes nitrogenados nas lavouras implantadas. No município de Garuchos, a semeadura foi realizada antes das chuvas, mas o excesso de precipitação causou a erosão em áreas com maior inclinação. Já em Soledade, a área semeada atingiu cerca de 7.500 hectares, o que representa 20% do total estimado para a região.
Laticínios Cambi, tradição e qualidade à sua mesa. Descubra o sabor incomparável nos produtos Cambi, do leite fresquinho ao requeijão cremoso, passando pela nossa irresistível manteiga e queijos frescais. Cada produto é feito com carinho e o mais alto padrão de qualidade, garantindo o melhor para você e sua família. Quando for às compras, escolha Cambi e tenha sempre o melhor à mesa. Laticínios Cambi, leite que é Leite Cambi. Telefone 3424-1213. Casa da Lavoura, distribuidor Bayer para Dourados, Douradina e toda a região. O melhor em defensivos com a qualidade Bayer que você já conhece. Casa da Lavoura, parceiro exclusivo Copert, líder mundial em controle biológico. E quando se fala em sementes de milho, tem Supra Sementes com híbridos K7500, K9200, K7300, K9510 e outros. Defensivos, fertilizantes, sementes de soja, milho, pastagens, os melhores produtos do mercado na Casa da Lavoura. Em Dourados, 34267288 e em Douradina 3412-1171. Casa da Lavoura. Desta forma, colocamos ponto final no programa Grande FM Rural de hoje. Obrigado a cada um de vocês que esteve acompanhando aqui as informações do setor agro de maneira geral. Conto, claro, novamente com a sua audiência amanhã, se Deus quiser, em mais uma edição do nosso programa. Um forte abraço a todos. Até o próximo Grande FM Rural.